E se a gente começar a fazer aquelas coisas que a gente procrastina? E o que aconteceria se você vivesse essa rotina que tu pensa assim o tempo inteiro? Não, eu tenho que fazer aquilo, não, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Se você fizer os cursos que você tem aí, as aulas que você tem que fazer e que você não faz, aquele livro que tá aí na sua estante há um tempão esperando ser lido. E se ele realmente for lido, que isso vai mudar e mostrar pra sua nova versão, pra quem você quer se tornar, talvez. Tava pensando nisso essa semana, porque eu reparei que eu tenho realmente feito e cumprido as coisas que eu fiquei anos procrastinando, e eu não só recebo muitos comentários do tipo, Bruna, você é outra pessoa, o que aconteceu com a Bruna que a gente conhecia antes, né? Deu um reset total, mas não só as pessoas vêm falando isso pra mim, mas eu realmente olho pra trás e eu falo, caraca, como é que eu vivia daquele jeito? 2 anos depois de muitos altos e baixos durante esses 2 anos também, eu realmente me peguei chocada com tudo que eu tenho tido força pra fazer e até fico um pouco triste por não ter começado antes. Enfim, vamos bater um papo sobre mudanças? No último ano, em específico, nos últimos 13 meses, eu passei os últimos 13 meses no Brasil e foi um processo muito importante pra mim, dar vários passos pra trás. Eu não emendei um mestrado no meu doutoramento, eu passei no doutorado, não sei se vocês viram aqui no canal, mas já tem 1 milhão de vídeos falando disso que eu tô igual uma maluca, mas eu realmente precisei dar muitos passos pra trás nos últimos tempos. E, inclusive, ouvi muita coisa desnecessária, ouvi que era óbvio que você não ia conseguir, você isso, você aquilo. No mestrado, eu fiquei 1 ano com a pesquisa sendo adiada. Sim, gente, a vida não é perfeita. Eu adio coisas, eu procrastino. É porque eu acho que os alunos, principalmente, né, me veem como professora e eles imaginam que é tudo perfeito, que é tudo... Não é. E eu acho que nem ia ter tanta graça assim se fosse. Então, eu passo por muitos processos. Além de ser professora, eu sou só uma garota de 27 anos também. Como todas as outras garotas de 27 anos, com muitas inseguranças, com muitas incertezas, mas também com muitas certezas. Com muitas coisas que eu já tenho convictas, muitas coisas que eu já passei, processei, entendi, vivi. E também muitas coisas que deram muito certo. Então, vamos conversar nesse vídeo sobre esse olhar, assim, para as mudanças. Aquele clichê, né? Ser melhor do que ontem. E eu vou aproveitar esse papo todo, enquanto eu me maqueio, pra te ensinar a cobrir olheiras. Eu tenho olheiras absurdas, mas eu tô ficando especialista nesse negócio porque eu assisti tanto vídeo. Mas eu assisti tanto vídeo, eu vi tanta dica da gringa, do Brasil, eu vi tanta coisa. Então agora eu aprendi. Eu começo sempre hidratando com os meus hidratantes favoritos e os específicos pra minha pele, porque eu tenho uma pele super acneica. Já tomei Roacutan, nada dá jeito na minha vida. Então agora eu estou aprendendo a lidar com isso aos poucos. Aí eu passei agora uma basezinha aqui. Eu coloquei a minha base aqui pra não ter que trazer o pote grande na mudança. Muitos detalhes. Eu tenho esse corretivo aqui também, que é bem do tom da minha pele. E é da Kiko, mas ele é bem... Como é que fala? Ele é bem fluido, ele é bem hidratante. Eu sempre opto por produtos assim, que sejam muito hidratantes. Não que vai deixar minha pele oleosa, mas que sejam hidratantes. E aí o segredo está em você fazer batidinhas aqui, ó. Se eu estiver pegando essa esponja aqui, ó, essa não, a sua esponja aí na tua casa, e arrastando o corretivo, mulher, eu vou aí e o meu olho vai tremer na sua frente. Que dá batidinhas. Batidinhas, ó, batidinhas. E tem que fazer as coisas com calma. Tem que deixar a maquiagem assentar. Vocês vão ver o truque do pó. O truque do pó é o melhor truque que existe. Mas, ó, enquanto não chega na parte do pó, você vai dando batidinhas. Como uma lady, entendeu? Você vai trocar a mão aqui, ó, pegar e vai fazer assim, ó. Como uma lady, uma fada fairytopia. Você não vai esmurrar o teu rosto. Ficou inegável que muita coisa mudou por aqui nos últimos tempos, nos últimos anos.
e muita coisa precisava mudar, outras coisas eu precisava aprender. Eu acho que eu tô mais tranquila pra gente bater esse papo agora. Eu realmente era aquela pessoa que super se negligenciava e eu tinha muito... Eu tenho muitas crenças, não crenças de religião, eu digo crenças de pensamentos prontos, pensamentos que vão sendo automáticos no dia a dia. Então, pra mim era muito custoso comer bem, era muito custoso fazer as coisas que eu me propunha a fazer, era muito custoso saber eliminar coisas ruins da minha vida, hábitos ruins no geral, e até encarar os problemas como uma pessoa adulta, mesmo já tendo passado dos 20 e tals. Agora eu tô com 27, mas no dia do meu aniversário de 25 anos, foi o dia que tudo mudou. Foi o dia D. Sabe quando o Fernando Pessoa, ele cria os heterônimos e ele fala que ele teve o dia D? O meu dia D foi... Eu acordei, eu tinha 25 anos, e eu tinha passado a noite dos 24 pros 25 chorando. Eu tava tão triste, tava chateada com um monte de coisa. E eu acordei e falei, meu Deus do céu, realmente, hoje é dia 14 de março. E eu não posso viver desse jeito pro resto da minha vida. O dia que eu fiz 25 anos bateu muito forte. E não foi nem uma questão de data do 25 em si. Foi, eu acho que foi também. Mas eu pensei assim, daqui 5 anos. 5 anos passam muito rápido, tá? Passam muito rápido. Eu vou ter 30. Eu não posso estar nessa situação. Eu tava numa vida muito infeliz. Eu precisava mudar a forma como eu tava encarando os problemas. Pra além de coisas mais profundas, difíceis e complexas, quem tá aqui desde aquela época já sabe até do que eu tô falando, né? A gente pode ignorar. Além disso, eu precisava mudar os meus hábitos. Eu queria ser uma pessoa mais tranquila com relação a me cobrar coisas. Mas eu me tornei uma adulta que tem muita consciência do que precisa ser feito. Eu sempre fui a criança que entendia que estudar era importante, eu sempre fui a adolescente que entendia que não dá pra ser doidona e tal. Então, quando eu cheguei na vida adulta, eu percebi que muita coisa eu já tava madura e desenvolvida, mas tinha muitas coisas que eu era muito imatura. Como, por exemplo, várias questões assim de inteligência emocional, gestão de emoções, gestão do meu tempo, entender que tudo que eu faço na minha vida é um investimento, entender que eu precisava cuidar, por exemplo, da minha saúde mental e física. Eu, apesar de ser professora de literatura e ser super sensível, né, a gente... Eu acho que é aquilo, né? Casa de espeto, ferreiro de pau. Porque então eu ia resolvendo tudo de todo mundo. E as minhas coisas, elas iam acumulando. No ano passado, eu soltei até pra vocês um vídeo aqui no YouTube falando sobre procrastinação tá linkada à falta de amor próprio. Porque eu descobri isso na terapia. Eu não deixava nada de ninguém, dos alunos, da vida, das pessoas... esperar um minuto. Eu era, assim, 24 horas ligada, mas as minhas coisas, como por exemplo... Gente, eu era um absurdo de procrastinação, assim, um absurdo de procrastinação. Eu entrava em estafas que eu ficava dias e dias deitada, sem fazer nada, porque eu não conseguia levantar. Tava caminhando por um processo muito perigoso, então a terapia, ela me deu uma salvada gostosa, assim, de entender que as funções e as coisas da vida não eram do jeito que eu imaginava e que a minha entrega na vida não podia ser 100%. Eu tinha esse padrão comportamental mesmo, de me doar 100% pra tudo e todos, e aí não sobrava nada pra mim. Então, assim, eu tinha dificuldade de beber água. Tomar água, gente. Eu não tomava água, porque não dava tempo. Eu lembro que foi nessa época também, né, que eu formei no mestrado. E foi muito difícil porque eu lembro de não estar satisfeita com o processo do mestrado e tá fazendo as coisas aqui e resolvendo um monte de pendências na vida pessoal e as coisas não fluíam, as coisas não aconteciam. Então, assim, nos últimos tempos,
eu dei muitos passos pra trás. E eles foram essenciais pra minha jornada e pra chegar agora no doutorado, feliz, contente, sabendo o que eu quero, sabendo o que eu não quero da vida. Esse aí, ó, a chave do sucesso. Eu acho que uma grande chave vira nos 20 e poucos e talvez os 30 e poucos me deem mais respostas. Mas eu acho que o bom dos 20 e poucos é que a gente tá meio que zerado pro game, né? Então a gente chega na vida adulta assim, sem saber nada. Mas a parte boa é que nos 20 e poucos a gente quebra a cara tantas vezes que a gente começa a aprender o que a gente não quer nas nossas vidas. Estar atento a isso é incrível. Pessoas que a gente não quer, coisas que a gente não quer, o que a gente não quer viver, o que a gente não quer passar. E a gente tem sim o poder de escolher situações. A gente sabe a hora de ir embora e a gente não vai embora, né? Aí que tá o problema. Bom, agora que o corretivo deu uma assentada, faz um tempinho que a gente tá batendo papo, eu venho com esse aqui... Ah, não, primeiro é esse. Primeiro eu venho com esse aqui em pó, que ele é com cor. É um pó da Flormar. É uma marca aqui, é bem baratinho. Aí você vai pegar um pouquinho, ó, na delicadeza, na sutileza de uma fada, dá sininho. Você vai bater aqui, ó. Um pouquinho, você não vai acumular produto. Você vai fazendo assim. Tem que ter o som, senão não funciona. Você acrescentou mais uma corzinha nos olhos. Você tem que tomar cuidado pra não passar produtos que amarelem o rosto, tá? Ou que deixem você acinzentada. Tem que encontrar a sua cor nas coisas. A minha cor disso aqui é o bege sandy. 4. Aí você vai também, tudo tem que esperar, é pra passar maquiagem. Aí você vai arrumando, dando um grau. Eu não passo, como é que chama, base, eu nem tenho, né? Porque eu passo protetor solar com cor, então... Mas eu também não sou fã. Quando ele acabar, eu vou voltar pro protetor solar sem cor. Aí eu tampo tudo com um corretivo. Bom, nesse processo de dar passos pra trás, eu me vi aqui em Portugal. Eu tava infelicíssima, essa é a verdade. E eu falei, vou voltar pro Brasil. E eu já sabia, no fundo do meu coração, que ia ser uma fase no Brasil. Porque eu já tinha os planos aqui dos meus trabalhos, das minhas coisas, mas eu precisava voltar. E fui agarrar algumas oportunidades da vida. Fui pensar na vida, me coloquei no meio do mato, literalmente. E fui pensar. Então eu peguei, saí daqui, fui trabalhar em Santa Catarina. Eu sou de São Paulo, então eu nem morava em São Paulo, né? Eu fui direto pra Santa Catarina, nem passei em São Paulo. Aí, quando eu cheguei lá, tô passando blush. Esse aqui da Flormar é o... Não faço ideia. Eu não faço ideia. Mas ele é no tom da minha paleta, que é tudo assim, marronzinho. Aí eu passei um tempo em Santa Catarina e a vida... Ai, a vida é muito engraçada, porque a vida me deu todas as respostas que eu queria. Sobre o lugar, sobre os meus sonhos. Saber esperar pacientemente é muito importante. E nesse tempo de plantar, né, não de colher, eu comecei a parar de procrastinar as coisas do meu dia a dia. Então, assim, eu queria fazer um curso que eu me interessava porque eu achava que ele ia ser bom pra mim, pra uma área específica ou pro meu desenvolvimento. Eu parei de ficar sentada esperando, eu parei de ficar horas e horas na internet, eu comecei a realizar as coisas que eu precisava fazer. Então, eu parei de negligenciar minha comida, eu parei de negligenciar treino, mas eu comecei, sabe? E uma coisa fundamental foi que eu tava fazendo terapia. Então eu não comecei com aquele olhar de quero fazer tudo pra amanhã. Eu comecei a entender, eu acho que foi aí a grande virada, que eu precisava de tempo para as coisas acontecerem. Que o mais importante não é o resultado final, que o mais importante era o
a vida que eu ia levar fazendo as coisas que me fariam bem, me deixariam melhorando. Aquela sensação de estar sempre atrasada, de estar sempre no lugar errado, na hora errada, ia passar porque eu estava construindo alguma coisa. Então eu acho que esse foi o momento que eu fiz comecei a fazer vários cursos, inclusive, porque o mestrado tinha acabado, eu tava chateada, eu queria ocupar minha cabeça, sabe? Eu não queria ficar também vendo sério, queria ocupar minha cabeça. E eu comecei a fazer vários cursos, hoje em dia sou até parceira deles, que é a Escola Conquer. Eu comecei a fazer cursos de inteligência emocional, gestão de tempo, cursos de oratória, porque eu trabalho muito com oratória, eu sou professora, né? Então, além da internet aqui, pra quem tá chegando por agora, eu sou professora de literatura. É o que eu faço na vida. Isso aqui acaba sendo coisas que eu gosto de fazer também. Mas eu sou professora em tempo integral, então eu preciso de oratória. E eu nunca tinha parado pra sentar, fazer um curso de oratória, nunca tinha parado pra observar que existe todo um mundo, assim, na área de empreendedorismo, performance, produtividade. E aí, pesquisando, assim, na época, eu achei a Escola Conquer, comecei a fazer os cursos deles, fiquei apaixonada. Acho que de tanto eu marcar, de tanto eu encher o saco, eles começaram a falar, Bruna, ok. Vou até deixar pra vocês o link na descrição, porque naquele ano, naquele período, eu fiz muita coisa. E dá tudo certificado, então eu só ia acrescentando no currículo. Eu acho que eu entrei naquele modo caverna. Sabe, tá viralizando esse termo, né? Que é um modo, assim, que você entra na vida que você parou, a cabeça parou, ó, chega, reset total das coisas. Não tá dando mais pra viver do jeito que eu vivia, sabe? E é a minha vida pessoal que me abriu os olhos pra isso, né? Então, encerrando vários ciclos, eu percebi que eu precisava encerrar vários ciclos em mim e também na minha forma de gerir a minha própria vida, né? Ninguém vai chegar pra gente amanhã e carregar a gente no colo, levantar a gente da cama e falar assim, ó, vem fazer as coisas, né? E eu tava também dentro de um processo de um humor muito depressivo. Vocês já ouviram esse termo, humor depressivo? Dá uma pesquisada. E em paralelo a isso, eu comecei a ouvir muito o meu pai. O meu pai, ele é o Buda, né, pra mim. Eu nunca vi... O meu pai já passou muita coisa difícil na vida e eu comecei a olhar assim, peraí, esse cara aqui, inclusive ele vai fazer 70 anos. Eu falei assim, esse cara aqui, eu acho que eu posso tirar ouro daí, né? Com certeza. Comecei a pedir muitos conselhos, a ouvir pessoas mais velhas e pessoas mais velhas que eu admiro, sabe? Pessoas que já tinham passado por caminhos que eu queria passar, sabe? A gente tem que olhar pra vida assim, peraí, da onde que eu vou ouvir conselhos? Não é conselho de amigo, é conselho de quem tá realmente fazendo coisas. E aí você passa 2 quilos de blush. Senão não funciona também. Não dá pra viver a rotina sem 2 quilos de blush. Mas eu fui aos poucos, porque assim, eu lembro que pra mim era muito custoso a ideia de pensar, nossa, todos os dias eu vou na academia. Que saco. Não era um ambiente que eu gostava, não tinha nada a ver comigo. E era um ambiente novo. Aí eu comecei aos poucos. Então, assim, eu colocava assim na minha agenda com muito custo. Eu vou 2 vezes na semana. Depois entrou na minha vida o yoga. E o yoga fez muita diferença na minha existência enquanto ser humano. E aí eu comecei a reparar que não é que a minha vida tava ruim. Não é que eu não gostava de gente, que eu não precisava me isolar tanto. Que, na verdade, eu tava cercada de gente chata, gente que só reclama, sabe? Gente que reclama é a pior coisa que existe no mundo. Falando de gente que reclama, né? Mas, não dá pra conviver com gente que reclama, porque, claro, né, eu tô falando em situações extremas, tá? Reclamar, a gente reclama no dia a dia, na vida, e blá blá blá, uma coisa ou outra, ok. Quando eu comecei a pesar isso, foi duro. Foi bem duro porque eu percebi, na verdade, que eu sempre fui amiga de pessoas que me odeiam. Sempre. Então, eu olhei pra muitas áreas da vida, na metade, né, dos 20 e poucos, bem nos 25, e eu falei, ok, eu vou ter que mudar peça por peça desse Lego, porque senão eu vou chegar lá nos 30
E eu ainda vou estar com todas as coisas que eu não quero. E não é que eu tenha colocado uma meta para os 30, mas eu acho que é um olhar pra vida do tipo, vamos melhorar? E se a gente tentar? O máximo que pode acontecer é não dar certo. Mas não, a gente já tem, sabe? Então eu comecei também a buscar boas referências. Eu comecei a ficar mais perto das minhas boas relações, porque a gente tem amigos muito bons, às vezes pessoas que a gente fala até pouco, porque a gente tá lá implorando para outras pessoas nos tratarem bem, né, que devia ser o mínimo do mínimo, mas a gente tem pessoas na nossa vida já, sabe, se a gente olhar, que eu, pelo menos, acho que eu não dava o valor devido para as pessoas que estavam na minha vida e que me faziam bem. A gente aprende desde pequena que a gente tem que solucionar todos os problemas do mundo, né? Tinha até um hiperfoco. Quando eu vi alguém me tratando mal, nossa! Tem que fazer de tudo para essa pessoa gostar de mim. Depois aí desses 2 anos, quando eu vejo alguém me tratando mal, eu vou embora. Porque tem muita gente no mundo e muita gente legal, inclusive, que vai me tratar bem. Então eu não fico mais implorando pelo básico, sim, como nos meus hábitos. Essa coisa de... eu tinha realmente uma procrastinação com relação a mim muito forte, porque basicamente, assim, me faltava amor próprio de verdade. As coisas que eu pensava, sabe? Os nossos pensamentos mentem muito. Então eu comecei um processo, assim, de um reset, e fazendo os cursos, e ouvindo mais coisas positivas, e ouvindo... por exemplo, uma coisa que eu não faço mais, eu sei que é coisas da minha cabeça, mas eu não assisto mais séries que me sugam, que me deixam tensa, apreensiva, que é tudo morte, assassinato e pessoas se matando e blá 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 e problemas, assim. Quando eu vejo que a série tá indo pra esse lado, eu já até paro. Assim, vai ter uma ou outra coisa que a gente vai querer assistir, né? É óbvio, mas eu evito ficar neste caos, vamos dizer assim. Música também, comecei a ouvir coisas mais alegres, sabe? Mais alegres. Olha só essa sombra que eu passei, ela é bem cintilante. Essa daqui também da Flor Mar, mas essa paleta é muito velha, chama Love of Earth. É a 01. Isso é bem velho. Aliás, qual é a data de validade? 28/7/2025. Não uso mais coisas vencidas porque eu tive muitos problemas com acne. Então, o resumo do resumo é aprender a fazer as coisas aos poucos na vida, sabe? Acho que você ir aos poucos, treinar, você fazer pequenas mudanças no seu dia a dia. Então, assim, eu não vou deixar de comer chocolate, mas eu não vou comer nas quantidades que eu comia. Eu não vou deixar de fazer as coisas que eu gosto, só que eu vou policiar elas fazendo as coisas que eu preciso, sabe? E encaixando a vida é preciso muito jogo de cintura, porque eu tô falando pra vocês coisas do tipo, terminei um mestrado, comecei um doutorado, comecei o podcast, dobrei minhas aulas, fiz isso, fiz aquilo, e aí parece nesse vídeo, assim, de 10 minutos, que eu fiz tudo isso ontem, do dia pra noite, ou em uma semana, e foram 2 anos, sabe? 2 longos anos. Assim como leituras, eu parei, olha só, vou mostrar pra vocês, faz 40 e tantos dias que eu tô aqui, né? E quando a gente tá em paz e a gente tá feliz e as coisas estão acontecendo, a gente começa a fazer tudo aquilo que a gente fazia com prazer de novo. Então, olha só, em 40 dias eu li Augusta B, da Joana Bertolo, saiu vários conteúdos sobre isso. Eu reli O Cérebro no Mundo Digital, eu reli para uma aula que a gente tá tendo agora do Livro do Desassossego, O Livro do Desassossego. Eu comecei hoje. O Morro da Pena Ventosa, do Rui Cossero. Eu fui, inclusive, num bate-papo com o autor. Ele estava lá. E fui domingo. E eu acabei de ler essa semana No Tempo das Cerejas, da Célia Correia, que é um livro muito bom, que fala sobre muitas mudanças e também sobre amizades. Então foi um livro bem importante pra mim durante esses últimos 15 dias, digamos assim. Eu não tava lendo mais, sabe? E a leitura, além do que eu gosto de fazer, sabe?
A leitura é uma parte essencial do meu trabalho, que não dá pra ser professora de literatura sem ler, né? Apesar da gente já ter lido, por exemplo, toda a lista da FUVEST, a questão é outra, sabe? É construir repertório mesmo. Então, leitura é uma coisa muito importante pra mim, eu preciso ler. E aí eu aprendi alguns hacks. O que eu faço agora? Antes de acordar, assim, antes de pegar o celular, antes de trabalhar, antes de fazer qualquer coisa, eu acordo com calma, tomo minha água, tomo um cafezinho, e enquanto eu tô tomando café da manhã, eu começo a ler, eu sento pra ler tranquila, com a cabeça em paz, sem passar nenhuma informação. Aí depois eu começo o dia. Foi uma coisa que super funcionou pra mim. Me custou, porque eu não fico na cama lendo também não, né? Eu levanto da cama e venho ler na sala, por exemplo. Mas pra mim é melhor isso do que dormir lendo. Não tava funcionando de jeito nenhum. Aí eu encaixei a leitura em outro horário. Então também tem essa coisa de você saber o que vai ser melhor pra sua rotina, pro seu dia a dia. Bom, mas enfim, ó, soltei o cabelo. Eu queria que você saísse do vídeo não só ouvindo o meu relato, assim. Eu queria que você saísse do vídeo pensando nas coisas que você pode fazer, listando mesmo, faz uma lista das coisas que você pode fazer pra começar a mudar. Quais são as coisas que você tem procrastinado? Esse livro que tá aí na tua casa, Milênios sem ser lido. Vamos começar lendo ele? Um passo bem pequeno. Vamos começar mudando os nossos hábitos? Eu não tô nem falando pra você ir na academia, pra você comer isso, comer aquilo, salada. Não, tô falando pra você prestar atenção nessas horas de sono, na quantidade de água que você tem bebido, estar mais presente na sua própria vida. Fazer mais, assim, exercícios simples durante o dia, de respirar fundo, fechar os olhos, prestar atenção no momento presente. O que você tem feito também pra melhorar? Eu acho que, além da gente saber aquilo que nos tá deixando infeliz e tudo mais, é tentar encontrar caminhos pra melhorar essa rotina, melhorar os nossos hábitos. Mas bem, é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado. E ó, não tenho mais olheiras. Então é corretivo não arrastar a esponja, não acumular pó aqui embaixo. Porque o que a gente faz? A gente passa o corretivo, aí pega o pó assim, espalha assim, pá, faz aquele baking, deixa tudo branco. Aquilo é só pra depois que você já assentou o negócio no teu olho. Então assim, senão fica tudo cheio de linha de expressão e tal. E a gente tem, né, linha de expressão, mas não precisa ressaltar as linhas de expressão. Vou deixar aqui na descrição também os cursos da Conquer, que me ajudaram bastante nesse processo. E pra gente ir conversando também, deixa aqui o seu comentário, como que você vai começar. Beijinho e até o próximo vídeo.